A história da queda lá no Jardim do Éden, a gente sempre pensa nela como uma grande tragédia, né? Mas e se ela for muito mais do que isso? E se ali, naquele exato momento, aconteceu o primeiro ato de redenção da história? Existe um segredo, guardado em antigos textos judaicos, que mostra que a graça de Deus não esperou a lei chegar. Ela agiu desde o início. Vamos mergulhar nessa história. E a gente já começa com um dos maiores mistérios da Bíblia. Pensa bem, Deus dá um aviso super claro, uma consequência que deveria ser imediata. Adão e Eva desobedecem, mas, fisicamente, eles não caem mortos naquele dia. Então, o que foi que aconteceu de verdade? Olha só, aqui o paradoxo fica bem visível, lado a lado. De um lado, uma sentença de morte que parecia ser para aquele mesmo dia. Do outro, uma vida que durou quase 1000 anos. Fica a pergunta, será que a palavra de Deus falhou? Ou será que alguma outra coisa aconteceu no meio do caminho? Os antigos sábios de Israel também quebraram a cabeça com esse enigma. É exatamente aí que a nossa investigação começa, sabe? Nos escritos desses sábios. O Midrash, que é uma coleção de comentários rabínicos muito antigos, nos dá a primeira pista, uma pista crucial para a gente desvendar esse mistério. O que o Midrash está dizendo aqui é algo... Uau, é bem radical. A morte deveria ter sido na hora, mas o texto diz que algo foi aceito no lugar deles. Essa ideia de um substituto não é uma coisa que inventaram depois, não. Ela nasce aqui, na raiz da história da humanidade. E essa ideia tem até um nome, Kaparahá. É um conceito fundamental no pensamento judaico. A expiação, o perdão, acontece por meio de um substituto. E isso mostra uma coisa incrível. A graça de Deus apareceu muito antes da lei de Moisés. O princípio da substituição já estava lá, em ação desde o comecinho. Agora vamos para a próxima pista. E essa não vem de um comentário, mas de uma atitude do próprio Deus ali no jardim. O foco agora é na primeira roupa que a humanidade usou e no que ela realmente significava. À primeira vista, parece só um ato de cuidado, de bondade, né? Mas a chave de tudo está no material. Deus não fez roupas de folhas como eles mesmos tentaram fazer. Ele fez túnicas de pele, em hebraico, kotnot or. E isso tem uma consequência que não dá para ignorar. Então, vamos seguir essa lógica que está na tela. Pensa comigo. O pecado revela a nudez deles. Essa nova vergonha precisa ser coberta. Deus mesmo providencia as roupas, as túnicas de pele. E aqui está o ponto central. Para ter pele, um animal precisou morrer. Um inocente teve seu sangue derramado. Essa foi a primeira morte, um sacrifício feito pelas mãos do próprio Deus para ensinar uma lição fundamental sobre o custo do pecado. E olha, isso não é uma ideia tirada do nada. Outras fontes judaicas bem antigas, como o Targum Yonatan, também enxergaram o significado de sacrifício nesse gesto. Eles entenderam que aquela cobertura que Deus deu já apontava para o princípio do sacrifício. Ok, já vimos a substituição e a cobertura de sangue. Agora vamos mudar um pouco o foco para a grande promessa messiânica que foi feita ali mesmo, no meio daquela confusão, e ver como alguns textos místicos entenderam o impacto imediato dela. Essa frase aqui é super famosa. É o que muitos chamam de proto-evangelho, a primeiríssima promessa de um vitorioso, a descendência da mulher que um dia iria esmagar a cabeça da serpente. A questão é, quando essa vitória começou de fato? E aqui o Zohar traz uma perspectiva fascinante. Para essa tradição mística, a derrota da serpente não era só uma promessa para um futuro distante. Não, era uma realidade espiritual que começou a se desenrolar naquele exato momento. A sentença de Deus foi também o início da execução dessa sentença. Então, chegou a hora da gente juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O substituto, a cobertura de sangue, a promessa de vitória. Vamos ver como a tradição judaica messiânica entende que todas essas pistas apontam direto para a figura do Messias, Yeshua. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito, mostrando um paralelo direto. De um lado, a gente tem o problema lá no Éden. O primeiro Adão, a morte por desobediência, a cobertura temporária de pele. Do outro, a solução completa no Messias. O último Adão trazendo vida, a cobertura eterna de justiça e a vitória definitiva. Cada ponto do problema encontra a sua resposta exata. E tudo isso se amarra em um dos títulos mais profundos do Messias. Aquele sacrifício do animal no jardim foi uma sombra, sabe? Um sinal do que viria. Ele apontava para o Cordeiro de Deus, cujo sacrifício foi planejado não como uma reação ao pecado, mas como parte do plano original desde a fundação do mundo. E a gente termina com essa pergunta para refletir.
As pistas que a gente viu nos textos judaicos antigos sugerem que a redenção não foi uma solução de emergência, um plano B. Parece que ela já estava tecida na própria estrutura da criação, presente no coração de Deus desde o primeiro momento. A graça não foi uma ideia de última hora, foi a primeira palavra.